Não sei se eu sou tão talentoso, mas eu, sei lá, tentar. Eu estava pensando, cara, como é que eu posso não só ficar falando, mas tentar fazer aí alguma graça, alguma arte. Eu tenho 2 princesinhas que estudam aqui, né? Já alguém, vocês já sabem, né? Mas aí eu falei o seguinte: uma delas gosta muito de rap, fica ouvindo aí o tal do muçulmano. Quem aí conhece o muçulmano? Conhece, né? Então, eu sou melhor que o muçulmano rimando. Vocês querem ver? Ó, eu sou melhor que ele. Vou fazer o rap. Vamos lá. Fala aí, galerinha, tô aqui falando no Colégio Batista. Sou o papai da Sandra e da Sofia e vamos falar de uma coisa que é maestria. A reforma protestante. Hoje eu não tomei refrigerante porque o dia tá radiante e vamos seguir daqui pra adiante. Muito ruim. Já deu pra ver que rimando é ruim demais. Então é melhor eu falar mesmo, porque rimando já deu que não vai dar certo, né? Beleza. Mas ó, novidade pra você, sou da minha vida. Bom, vamos lá. Já fiz a minha declaração de amor aqui, pra minha princesinha, para as minhas princesinhas. Mas olha, o assunto é muito importante. Já são 500 e quantos anos? 501? Quem dá mais? 503? Eu vi 503? 506? 550? Calma, você foi longe demais. Quem dá mais? Vamos lá. 505! Aê! 505 anos. Rapaz, às vezes esperar 1 minuto para a notificação atualizar já é tempo demais, né? Às vezes você está lá postando no Instagram ou em algum lugar e o negócio não gira. 1 minuto parece muito tempo, mas imagina 505 anos. Gente, pensa comigo, uma coisa que dura 505 anos é importante ou não é? Então nós temos que dar valor, ok? A reforma protestante, gente, ela não foi só um movimento da religião, ela não foi só um movimento social, ela não foi só um movimento político, ela não foi só um movimento espiritual. Eu posso dizer que a reforma protestante, ela foi estrutural, ela foi sistêmica. Você falou a palavra que eu não sei nem o que significa. Eu digo para você que tudo que você conhece foi afetado pela reforma protestante. Sabe por quê? Porque a reforma protestante, ela foi um recurso utilizado pelo próprio Deus para interferir na sociedade, para mudar o rumo das coisas. Porque eu digo para você uma coisa: o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus pode ser parecido com Deus e fazer o que Deus gosta, mas ele pode ser uma imagem distorcida de Deus e fazer aquilo que Deus odeia. E nessa deformação ele pode criar o caos para si mesmo. E isso é muito ruim. E é por isso que eu preciso fazer vocês pensarem uma coisa. Lá quando Jesus veio, quando Jesus desceu à terra e parecido conosco, ou seja, ele estava como um de nós, ele se identificou conosco, ou seja, se tornou idêntico a nós, para poder nos substituir em um problema que nós não poderíamos resolver. Ele se identificou conosco na nossa semelhança, para pagar por um erro que você cometeu, não é? Mas fica tranquilo que eu também cometi esse erro. O ser humano falhou porque pecou contra o Pai, contra Deus. Então Jesus resolve um problema que nós não poderíamos resolver. Está tudo certo agora, sim? Jesus resolveu o problema, certo? Agora nós temos livre acesso a Deus. Todos nós podemos orar, sim ou não? E para que nós não erremos o caminho, foi dada uma inspiração para que grandes homens participassem das escrituras sagradas, para que ninguém precisasse cometer os mesmos erros. Pensa uma coisa: quem não olha para o passado para aprender com o passado, fatalmente errará no futuro.
cairá no mesmo buraco. As Escrituras são uma forma de nós sermos guardados e não cairmos nos mesmos erros. Jesus Cristo então nos trouxe uma coisa perfeita. Ele deixou para nós a oração e deixou para nós a palavra. Só tem um problema. Qual o problema? O problema é que depois de um tempo, os homens que foram levantados para representarem essa estrutura, que é uma estrutura maravilhosa chamada igreja, esses homens que estavam no poder, eles acabaram mudando o seu coração. E aí, gente, eu quero deixar uma riqueza para vocês. Olha, é muito importante que eu vou falar agora. Se você puder até parar de respirar, brincadeira, respire, porque eu não quero você tendo aí uma apneia. Mas, se você puder ouvir isso e guardar no seu coração, guarde isso. Deus criou o homem como um pai criou um filho. O filho é parecido com o pai. Quando o homem não se torna parecido com Deus através de Jesus Cristo, da salvação em Cristo, uma coisa acontecerá. Esse homem ainda desejará ser parecido com Deus, mas ele vai querer aquilo que Deus tem e não ser aquilo que Deus é. Existe diferença nisso? É claro. Por quê? Porque eu conheço um ser que habitava no céu. Ele não queria ser parecido com Deus, mas ele queria ter o que Deus tinha. De quem eu estou falando? O tinhoso, o grandão, a cabeça rachada. Tem vários nomes para ele, mas é isso aí. Eu quero dizer para você que esse problema também afeta o coração do homem. Esse aqui é o problema. Os homens que estavam liderando durante anos aquilo que a igreja estava se tornando, decidiram se afastar de Deus e pegar aquilo que Deus tinha: poder, glória, majestade, influência. Depois de todo esse tempo, a igreja se tornou uma estrutura rígida. E eles falaram assim: não podemos deixar os homens fazer o que faziam com aquela liberdade que eles receberam em Cristo. Temos que tirar a oração para que eles não falem mais com Deus. E temos que tirar a palavra para que eles não aprendam como é o caminho. Então a primeira coisa que essa estrutura fez, que foi uma igreja que durante muitos séculos esteve no poder, a igreja romana, ela simplesmente disse que você já não podia orar como Jesus ensinou. Você precisava de vários intermediários, vários atravessadores. Você inclusive nem tinha que agora orar para Jesus, você tinha que orar para diversas outras pessoas no meio do caminho, para que a sua oração fosse recebida por Deus. Agora, você não podia acessar as Escrituras. A Bíblia foi traduzida para um idioma que pouquíssima gente sabia ler: o latim. O latim. O latim. E quem sabia falar latim? Só os padres. Então, para que as pessoas pudessem ouvir a Bíblia, elas tinham que ir até os padres. Vocês percebem o que está acontecendo? Homens que não se parecem com Deus vão querer ter o que Deus tem e farão muito mal a outras pessoas. Então vocês precisam ter cuidado. Essa mentalidade é importante para tudo na vida, irmãos. Estamos falando do movimento protestante, um movimento de protesto, um movimento de senso crítico, um movimento de analisar a sociedade. Isso inclusive está acontecendo na política no Brasil. Precisamos analisar aqueles que se dizem em nome de Deus, mas não se parecem com Deus. De todos os lados nós veremos pessoas trazendo alguma coisa que se parece a Deus, mas não é. Nem tudo aquilo que parece é. Eu preciso que vocês tenham essa arma na mão de vocês, a arma do discernimento. Pessoas vão querer usar o discurso de Deus, mas não se parecerão com Ele. Fujam dessas pessoas. Nesse momento, nós vemos um movimento de afastar as pessoas de Deus. Deus levantou pessoas no meio do caminho para corrigir esse rumo. E um deles foi John Hus. E esse homem, ele levantou-se como um grande reformador, como um grande protestante, e ele disse: isso está errado, as pessoas precisam acessar a Deus pela palavra, nós não precisamos de intermediários para orar, e nós devemos ter esse contato, essa comunhão com Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi queimado em praça pública, morreu. E morreu o filho. Mas sabe o que John Hus disse enquanto estava sendo queimado na fogueira? Hoje,
vocês podem... Quem sabe a frase de João Luiz? Que isso? Vamos lá. É o seu momento, vamos lá. Vai bem forte. Ele disse que hoje vocês nascem um ganso, que era o apelido dele. Mas só que há 100 anos depois vocês vão tentar assar um cisne, mas não conseguirão. Uou! Quero palmas! Essa foi a frase de João Luiz. Eles falaram assim: vocês querem me calar? Mas eu sou apenas um ganso. Daqui a 100 anos vai se levantar um cisne. Sabe o que ele quis dizer? As cinzas de John Hus foi jogada num rio. Esse rio tinha um curso que passava pela mesma cidade que nasceria Martim Lutero. John Hus, na tradução do seu nome, significa de fato ganso. Mas se levantou um cisne muito maior, muito mais belo, e o seu canto não poderia ser calado. Assim nasce Martim Lutero, e ele se indigna com todas essas questões. Agora, a igreja estava inclusive vendendo: se o seu parente está no inferno, nós podemos resolver esse problema. Você pode dar uma oferta e ele passa desse sofrimento. Eles vendiam tudo, eles cobravam pelas orações, eles cobravam pelas relíquias sagradas. E sabe para que esse dia todo? Para construir catedrais. As catedrais medievais demoravam até 200 anos para serem construídas. Haja grana. E as catedrais estão construídas até hoje. Eu quero dizer para você que é muito importante compreender os solas da reforma. Porque eles apontam para Cristo como o único e suficiente Criador, mediador de todas as coisas. A fé em Cristo é suficiente. As Escrituras apontam para todo o mapa para encontrar o Senhor e se manter nesse caminho. A graça do Senhor é um favor que nós não podemos pagar. Olha, eu resumo essa ópera com uma frase: o homem não tem condição de aumentar um fio de cabelo, principalmente produzir salvação para si mesmo. Mas o que ele quis dizer com o só lhe deu a glória é que toda a glória de todo o plano da salvação só pode ser dado para uma pessoa, e não será o homem, será o próprio Deus. Porque o homem entra no processo da salvação com apenas uma coisa: o seu pecado. A graça vem de Deus, Cristo é Deus, a palavra vem de Deus, até a fé que temos vem de Deus, e a glória é dada somente a Deus. Deus abençoe vocês. Foi um grande prazer estar aqui. Vocês são lindos. Guardem essa palavra no coração. Fiquem atentos, porque daqui para frente vocês serão os luminares, aqueles que iluminarão pela palavra de Deus esse mundo caído e perdido. Mas Deus vai sustentar cada um de vocês pela sua graça e para a sua glória. Deus abençoe vocês. Obrigado, não, calma. Oi. São meio-dia e 32. Estamos 2 minutos atrasados apenas para sair da escola. 2 minutos. Ok?